A paz do Senhor, meus irmãos, estamos mais uma vez nesse canal de comunicação e desta vez estaremos fazendo o comentário da nossa lição número 4 da Escola Bíblica Dominical, classe dos adultos. Nesta lição estaremos estudando o tema Esteja alerta e vigilante, Jesus voltará. E esta lição ela está dividida em 4 tópicos, sendo o primeiro tópico a vinda de Jesus será repentina, com 2 subtópicos. Segundo tópico fala sobre como foi nos dias de Noé, subdividida em 2 subtópicos. Terceiro tópico, a corrupção geral na terra, subdividida em 2 subtópicos. E quarto e último tópico dessa lição vai nos falar como foi nos dias de Ló, subdividido em 3 subtópicos. Muito bem, essa lição eu gostaria de demandar um tempo maior, considerando que dentre as 13 lições nós não vimos uma lição específica para tratar sobre a questão da primeira, como será a primeira fase da volta de Jesus e a segunda fase da volta de Jesus. Então, achei por bem, já que no primeiro tópico vai falar sobre a vinda de Jesus será repentina, eu gostaria de já nesse primeiro subtópico que nos fala que essa vinda será como um relâmpago. Esse tópico ele vai tratar de 2 sinais falando sobre a questão da iminência e também como será repentina a volta de Jesus, falando sobre o relâmpago como um sinal e falando sobre o ladrão, um outro sinal. Bom, por que eu gostaria de deter um tempo aqui? E eu acredito que a maior parte dessa lição nós vamos nos deter aqui nesse primeiro tópico, falando sobre o relâmpago, exatamente porque aqui é uma oportunidade para nós discorrermos e discernirmos a primeira fase da volta de Jesus e a segunda fase. Primeiramente, cabe ressaltar que relâmpago, embora possamos considerar como algo também repentino, mas dentro do contexto bíblico, Jesus citou a sua volta como um relâmpago, referindo exatamente à visibilidade da sua volta. E quando se trata de visibilidade, nós estamos falando da segunda fase da volta de Jesus. Vejamos algumas considerações sobre este assunto, sobre a primeira e segunda fase da volta de Jesus. Então vejamos aqui, a volta de Jesus em 2 etapas. A primeira etapa ela é invisível para o mundo e nós a chamamos de arrebatamento da igreja. A segunda vinda ela é visível e fala da vinda de Jesus em glória, especialmente para Israel. A primeira vinda é invisível para a igreja e a segunda fase visível para Israel. Bom, como nós podemos afirmar que esse sinal ele nos fala sobre a visibilidade? Pegamos como base o capítulo 24 de Mateus, que tem um paralelo dentro dos evangelhos sinóticos com o evangelho de Marcos, que é considerado o primeiro evangelho a ser escrito, um evangelho mais condensado, mais resumido, e acredite-se que Mateus e Lucas, eles assim usaram Marcos como fonte. Observamos que Mateus ele detalha e ele é mais fiel a Marcos quando se fala com relação à questão do tempo do fim, sobre o sermão profético da montanha. Então usamos como base aqui o Evangelho de Mateus, capítulo 24, e consideramos algumas coisas nesse capítulo 24, porque o texto, basicamente, podemos considerar talvez não uma ordem cronológica dos eventos. Por isso dividi aqui o capítulo 24 de Mateus em 3 etapas, em 3 blocos de versículos. Exemplo, primeiro bloco, versículo 1 ao 14 do Evangelho de Marcos, se refere à Epifania. O que é Epifania? Significa presença. Está falando do arrebatamento, está falando da primeira fase da volta de Jesus, invisível.
E isso está dentro do bloco número 1, que se refere à primeira fase, que é Epifania, onde Jesus diz que virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. A segunda fase, o segundo bloco de versículo, do versículo 15 ao versículo 35, Jesus inicia falando sobre a grande tribulação, sobre a profecia de Daniel capítulo 9, e lá ele diz que uns vão proclamar nesse tempo, dizendo, o Cristo está aqui ou acolá, e diz, não acrediteis, etc. Tal, nós vamos ver essa questão. Depois, do versículo 36, Jesus retoma, falando sobre a primeira fase da sua volta, e ali ele vai citar o texto que nós vamos estudar hoje, ele vai comparar os dias de Noé, vai usar a parábola do servo fiel, que cuidou bem da casa até que o seu Senhor voltou, etc. E vai voltar a falar sobre a questão do arrebatamento também, quando ele vai dizer a questão de duas no campo, uma será levada, outra deixado, etc. Então, vejamos então, está bem pequeno aqui o texto, mas só para nós entendermos. Versículo 1 ao versículo 14, do capítulo 24, Mateus refere-se à primeira fase. Porque aqui nós vemos exatamente Jesus, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Aqui estão os sinais da primeira fase da volta de Jesus. Todos os sinais, guerras, terremotos, pestes, então todos os sinais que se referem à primeira fase da volta de Jesus estão nesse bloco de versículo. Jesus encerra dizendo, este evangelho será pregado em todo o mundo, testemunho em todas as nações, então virá o fim. Ele encerra esse bloco de versículo fazendo um panorama da sua volta repentina, que é a primeira fase. O segundo bloco de versículos do capítulo 15, do versículo 15 ao 35, Jesus inicia falando sobre a profecia de Daniel, capítulo 9, 27. Ele diz, quando, pois, vis a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, estiver no lugar santo, quem lê, entenda. Jesus está falando exatamente do momento, no meio da última semana de Daniel, quando o anticristo estará governando, quando será rompida a aliança com o anticristo. Aqui já é na metade da semana, Jesus já voltou para a igreja, e a grande tribulação está no seu meio. Então Jesus está citando esse momento aqui, já aconteceu o arrebatamento, e ele começa a falar de alguns eventos que vão suceder após iniciar a perseguição do anticristo. Ele diz, os que estão na Judéia fujam para os montes, quem estiver no telhado não desça a sua casa pegar alguma coisa, aí das grávidas, orar que a vossa fogo não aconteça no inverno, no sábado. Ele vai dizendo, e aqui ele diz no versículo 23, e então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, que se possível enganarem até os próprios escolhidos. Observe que no primeiro bloco Jesus disse, muitos virão meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Aqui Jesus está dizendo, vão surgir alguém, não dizendo que é o Cristo, mas ele diz que alguém vai dizer, eis que o Cristo está aqui, ou eis que o Cristo está lá. Porque o povo de Israel vai estar clamando, porque está sendo oprimido pelo anticristo, está sendo perseguido, e eles estão esperando o Messias voltar para poder fazer a redenção. E nesse tempo muitos vão dizendo, o Cristo está em tal lugar, e quem for lá será surpreendido pelo anticristo e será assim pego pelo anticristo. Então, aparecerão sinais. Jesus não se preocupa com isso. Então ele vai continuar dizendo que, porque, como ele conclui esse versículo, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, o que é um relâmpago? Está falando, o relâmpago se mostra, está falando de mostrar. Epifania. Você fala de aparência, de aparecer. Então fala-se de um sinal. Então, esse relâmpago está sendo simbolizado aqui como que Jesus está dizendo. Quando eu voltar, todos me verão, porque eu vou aparecer desde o Oriente até o Ocidente, vocês saberão que eu voltei. Ele conclui dizendo, porque onde está o cadáver se ajuntarão as águias. Está dizendo, porque onde eu estiver, os escolhidos se ajuntarão a mim, porque me reconhecerão e saberão que eu sou o Cristo verdadeiro. Portanto, ninguém vos engane. Ele disse, eis que eu vos tenho predito. E encerrando o período da grande tribulação que vem, nós temos aqui, Jesus diz que logo depois da aflição daqueles dias o sol escurecerá,
as potências serão abaladas, então aparecerá no céu, versículo 30, o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então o que temos aqui? Todas as tribos da terra se lamentando ao ver Jesus voltar, e porque ficaram no arrebatamento da igreja, agora vê ele voltando em glória, e isso vai causar perplexidade para os incrédulos, para aqueles que não aguardavam. Bom, então Jesus fecha esse bloco dizendo: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Fechou o segundo bloco e vem para o terceiro bloco do capítulo 24, é que Jesus volta para a primeira fase da sua volta, mas ele disse: mas daquele dia, observe bem, 36, mas daquele dia, hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai, como foi nos dias de Noé. Então Jesus volta a recapitular a situação da sua primeira fase da sua volta. Ele começa a mostrar a repentinidade, dizendo o quê? Que ninguém sabe o dia e a hora, e nos mostra e nos faz uma revelação sobre o arrebatamento. Jesus falou do arrebatamento, não somente Paulo. Veja aqui o versículo 40. Então Jesus diz: então, estando dois no campo, será levado um deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Isso não é uma doutrina de 50%. Não. Jesus está apenas dizendo que dentro de um grupo de pessoas, parte será levada, parte será deixada. Isso está apontando para o arrebatamento. E Jesus cita aqui a parábola do pai de família, que vai, se soubesse a hora que o ladrão viria. Estamos aqui já até pincelando aqui o capítulo 24 de Mateus. O segundo subtópico vai falar como ladrão, exatamente esse versículo, porque Jesus fala que, mas considerai, se o pai de família soubesse que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar sua casa. É exatamente o segundo subtópico, que vai falar: Jesus virá como ladrão. Aqui Jesus já está apontando o sinal da sua primeira fase da sua volta, ou seja, virá como ladrão, ninguém sabe a hora. Como relâmpago, recapitulando, Jesus virá de uma forma tal que todos verão como relâmpago e todo olho verá. Fechamos. Então, resumindo, aqui nós temos a primeira fase da volta de Jesus, aqui nós temos, ela é invisível ao mundo. Então, o mundo não perceberá, nós chamamos isso de arrebatamento. A segunda fase, ela é visível ao mundo, capítulo 19 de Apocalipse. Então está escrito lá que ele virá montado num cavalo branco e seguindo os exércitos dos céus em cavalos brancos, e diz então que todo olho verá. Então aqui nós já temos a segunda fase, ela é visível para o mundo. Fechando aqui, nós temos um resumo da dúplice vinda de Jesus. Aqui nós temos alguns versículos, algumas bases bíblicas para poder mostrar qual a diferença entre a primeira e a segunda. A primeira fase, por exemplo, está aqui: Jesus vem como ladrão. Na segunda fase ele vem como relâmpago, veja bem, vem como relâmpago. A segunda comparação, ele vem como estrela da manhã, aqui como sol da justiça. Ele vem como noivo na primeira fase, vem como rei na segunda. Ele vem para receber a sua noiva na primeira fase, vem para ser recebido por Israel na segunda. Na primeira ele vem para colocar a sua noiva na cidade celestial, na segunda ele vem para entrar como rei na Jerusalém terrestre. Sexto, ele vem para a sua noiva, aqui ele vem com seus anjos. 7, ele vem para as bodas, aqui ele vem para o trono de glória. Na primeira fase ele vem para as virgens, na segunda fase ele vem para as nações. Na primeira fase ele vem antes das bodas, na segunda fase ele vem após as bodas. 10, na primeira fase ele vem somente nos ares, e na segunda fase os seus pés estarão sobre o monte das oliveiras. E na primeira fase é a nossa união com ele, e na segunda fase é a revelação de Cristo nos céus. E por último, a primeira fase é a bendita esperança, e na segunda fase é o glorioso aparecimento. Bom, concluindo isso aqui, esse quadro aqui da
70ª semana de Daniel. Nós temos aqui a semana da tribulação, aqui nós temos a era da igreja, e a primeira fase da volta de Jesus nós chamamos de arrebatamento. Então o arrebatamento ele vai acontecer a qualquer momento, não sabemos a que hora, mas ele marca o fim da igreja na terra. E após o arrebatamento nós temos que a aliança de Israel com o anticristo. E na metade da semana, o texto que nós citamos, Jesus que o abominável, quando vides a abominação da desolação que falou o profeta Daniel, estiver no lugar santo, exatamente aqui, veja, está aqui, Mateus 24:15, Daniel 9, 24, 25, Daniel diz, quando pois viste a abominação da desolação, exatamente esse momento que Daniel disse que no versículo 27 do capítulo 9, que ele diz que o príncipe que há de vir faria aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana ele faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações viria o assolador. Exatamente nesse momento nós temos aqui o que Jesus falou, que começaria a grande tribulação efetivamente na segunda metade. E, encerrando a grande tribulação, nós temos aqui a volta de Jesus em glória ao final da grande tribulação e assim inaugurando o milênio após encerrar esse período da grande tribulação. Retornemos aqui. Muito bem, feita essa explanação, entendemos então nesse primeiro tópico que a vinda de Jesus como relâmpago se refere à sua volta no que tange à segunda fase, que será visível. Como ladrão se refere à primeira fase, que ele virá de forma repentina, sem aviso, ele virá sem dar nenhum sinal, ou seja, sem dar nenhum aviso de horas ou dia. Isso nos condensa aqui exatamente porque da primeira fase invisível, segunda fase invisível. Espero que tenha dado uma clareada. Você também pode mandar sua pergunta aí para nós, você pode inscrever no nosso canal também, do YouTube, para poder você receber os demais vídeos e também postar sua pergunta. E qualquer dúvida nós estaremos, assim, dentro do possível, fazendo esclarecimento. Você pode enviar sua pergunta e nós estaremos sim, respondendo da medida do possível. Pois bem, passamos para o segundo tópico dessa lição, que o comentarista vai nos trazer, vai nos falar como foi nos dias de Noé. Jesus então faz uma comparação dos dias de Noé com os dias que estariam acontecendo no tempo da sua volta. Os dias de Noé são semelhantes aos dias de hoje. Ele diz que comiam e bebiam, primeiro subtópico. Isso nos aponta da rotina diária das pessoas, nos aponta a situação em que as pessoas viviam de forma a se envolverem tanto no cotidiano que não se preocupavam com mais nada, mas entendendo que havia uma corrupção, não é verdade, nos dias de Noé, e Noé foi um pregoeiro da justiça. Então, quando Deus determinou que destruiria o mundo, então, através das águas, Deus viu um justo, Deus viu Noé, e Noé foi pregoeiro. Ele chegou para as pessoas e pregou certamente uma mensagem dizendo: olha, Deus está descontente com essa geração e Deus vai abrir as janelas dos céus e Deus vai derramar água, vai fazer chover e vai vir uma grande inundação. Certamente as pessoas não creram na mensagem de Noé. Por que não creram? Porque nunca havia chovido sobre a terra. A Bíblia diz que um vapor de neblina subia do solo e regava as plantas. Pelo fato de nunca ter chovido sobre a terra, todos desacreditaram da mensagem de Noé. O que Jesus está querendo dizer? Pelo fato dessa geração nunca ter visto Jesus, pelo fato de Jesus não ter voltado ainda, muitos não acreditam que Jesus voltará, porque eles não viram Jesus, não andaram com Jesus, e por isso, por não aceitar a Cristo, eles não creem que Ele voltará. E porque nós cremos pela fé, porque nós cremos que Ele está conosco, Ele está no nosso meio, e estamos esperando o dia que Ele prometeu que viria e nos levaria para estar com Ele. Mas o mundo não crê em Cristo na sua volta, assim como nos dias de Noé, ele pregava e as pessoas não acreditavam. Viviam suas rotinas,
casavam, davam-se em casamento, a sua rotina social prosseguia, e a Bíblia diz até que um dia veio o dilúvio e surpreendeu e levou a todos. Então, isso nos mostra que isso vai acontecer de uma forma surpreendida para muitos. Como nos dias de Noé, começou a cair água do céu e eles olhavam para o céu. Imagino eu então que agora eles começaram a imaginar, mas Noé disse que ia chover e está começando a cair água mesmo, e de repente as águas começaram a subir. Você que já viu inundações, no Brasil nós temos inundações, uma chuvinha de 30, 40 minutos intensa, mas Deus choveu por 40 dias e 40 noites, e o mundo então foi subjugado debaixo das águas e foram todos surpreendidos, mas Noé e sua família escapou. Então isso nos mostra como foi nos dias de Noé, está sendo nos nossos dias também. Muitos vão ser pegos de surpresa por não crer na mensagem. Avançando para o terceiro tópico, que vai falar da corrupção geral na terra, eu gostaria de fazer até uma mesclagem aqui entre o quarto tópico, que vai falar como foi nos dias de Ló. Os tópicos têm pontos que são bem semelhantes, que vai tratar da questão da corrupção. E o terceiro tópico, falando da corrupção geral na terra, vai nos mostrar exatamente a questão que nós vivemos hoje no mundo. A corrupção geral não somente no mundo político que nós vivemos no Brasil, uma onda muito grande de corrupção na política, mas nós vivemos corrupção, por que não dizer, na igreja. Não é verdade? Vivemos corrupção dentro da igreja, ministros, pessoas, servos, muitos enganando. O próprio Jesus já previu isso, ele já disse que muitos se escandalizariam, mas nós fomos chamados para ser luz em meio às trevas. Então Jesus, vós sois a luz do mundo, então não nos podemos contaminar e nos corromper como o mundo está caminhando para isso. O que é errado está passando a ser certo, e o que é certo está sendo julgado como errado. Os conceitos estão mudando, mas nós como cristãos temos que fazer a diferença e não permitir que a corrupção atinja a igreja de Cristo de forma tal que a palavra do Senhor seja corrompida. As pessoas podem mudar, mas a palavra de Deus não muda. E isso vem nos mostrar exatamente que o juízo de Deus também virá. Com certeza o juízo virá. Como veio nos dias de Noé, Deus enviou o juízo e destruiu a todos, porque um dia Deus vai derramar o seu juízo sobre essa terra. E o último tópico, o comentarista nos traz aqui a situação de Ló, e vemos também a corrupção dos dias de Ló. Sodoma, uma cidade até a qual nos traz um termo hoje, sodomia, um termo que se refere à prostituição, à lascívia, ao pecado de abominação sexual, os pecados que tangem a sexualidade, a sodomia, de onde originou esse termo, exatamente